ou insatisfatório, né? Uma classificação dura, e que essa classificação possa servir para reter o aluno, por exemplo, no maternal ou no Jardim 1, no Jardim 2. Então, a situação da educação infantil ela é muito diferente. Por quê? Porque essa avaliação, colocando aqui entre aspas, né, que na educação infantil a gente chama de sondagem, é o termo correto, essa sondagem, ela precisa acontecer para nós, para nortear o nosso trabalho. É diferente do ensino fundamental, que lá a avaliação acontece e ela é dada para o aluno, é dada uma nota, e dentro daquela circunstância o aluno vai caminhar no ensino fundamental, depois ele vai caminhar no médio, no ensino técnico e no superior. Aqui no infantil, não. Essa sondagem não é uma sondagem que vai ser dada para o aluno. Nós podemos oferecer para o familiar, se a gente desejar. Mas essa sondagem nós vamos usar para quê? Como orientação do nosso trabalho. E isso faz toda a diferença. Por quê? É histórico, né? A educação infantil e toda essa circunstância do currículo, né? O que é educação infantil? É cuidar, o educar, como é que a gente anda com tudo isso? Tem currículo, não tem? Antigamente, a educação infantil, ela tinha um objetivo, que era assistencialista. Antigamente, o objetivo da educação infantil era deixar a criança limpinha e, alimentada. Hoje, não. Hoje, além dessas duas coisas que representam o cuidar, a educação infantil precisa passar pelo processo de educar. E esse educar que faz a base de todo o nosso papel. E por que a gente precisa sondar? Para saber como é que nós vamos conduzir todo esse processo educacional. Então, essa sondagem, ela vem de encontro com o nosso trabalho, ela não é para aumentar o nosso trabalho, não é para aumentar as nossas demandas, mas essa sondagem é para direcionar as nossas ações pedagógicas. Se a gente faz uma boa sondagem, a gente tem um caminho, um percurso de aprendizagem. A gente não se sente perdido. Muitas vezes na educação infantil, a gente pode até se sentir perdido, falar, nossa, o que eu vou fazer hoje? Né? A gente acaba ficando horas no YouTube, querendo achar atividades para encaixar na prática pedagógica, para encaixar na nossa semana, e muitas vezes o menos, é mais. Se eu olhar para aquilo que exatamente que o meu aluno precisa, eu não preciso pegar essas minhas horas de lazer, essas 4 horas que me restam durante o dia, para estudar mais, para buscar material no YouTube. Eu posso gastar essas 4 horas com outras coisas da minha vida. Então, a sondagem, ela precisa, sobretudo, estar nesse espaço dentro da gente. A gente precisa construir esse conhecimento para nos inquietar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende para que a gente tem que fazer as coisas, fica mais fácil. A gente não se coloca como, resistente, mas a gente se coloca como um ponto de ação para que isso aconteça e aconteça bem e que dê certo para todo mundo e a gente consiga ter um bom andamento. Então, deste lugar, nós vamos falar um pouco sobre a sondagem, e eu vou trazer um material no PowerPoint para mostrar para vocês, para que a gente direcione essa sondagem de acordo com o que vocês fazem mesmo no município. Vocês já usam um instrumento de sondagem, né? Um instrumento que eu conheço e que aprecio demais. Vocês são um dos municípios paulistas que mais estão à frente de todas essas questões, e é um processo que não é fácil, é difícil, e que vocês estão, assim, levando com muita garra, né? Com uma fortaleza muito grande, e eu já deixo aqui registrada a minha admiração
Vocês já têm dados dessa sondagem de outros anos, já dá para analisar tudo isso, vocês já conseguem visualizar todas essas informações de um lugar e de um espaço muito melhor do que quando comparado a outras ações municipais, a outras ações de intervenção na educação infantil. Então, vamos lá, falar da sondagem. O primeiro ponto da sondagem é entender que sondar é avaliar, tá? É a mesma coisa. Só que na educação, a gente sabe que termos, conceitos fazem toda a diferença. Então, a gente precisa falar sobre sondagem, é esse o nome adequado, sondagem. E para que a gente amplie nosso conhecimento, o nosso entender dessa ação, a gente pode interpretar como avaliar. Então, eu estou avaliando o meu aluno. Mas é uma avaliação com nota? Não. É uma avaliação daquilo que o meu aluno dá conta de fazer. E essa sondagem na educação infantil, eu não vou fazer com um número, ele não tem que responder uma prova. Essa sondagem é a minha percepção diante do meu aluno. E aí que eu trago aqui, ó, para a gente pensar nessa quebra de paradigmas, né? Quando a gente fala avaliar, a gente já pensa logo numa classificação, os que sabem e os que não sabem, né? Os que já dão conta de compreender e os que ainda não dão conta de compreender. Mas o sentido é muito mais amplo. O sentido ainda é muito maior. Então, eu preciso quebrar esse paradigma e ter um diálogo um pouco mais claro dentro da escola, dentro das reuniões, dentro dos HTPCs, de forma que me oriente melhor. Todo esse processo, toda essa percepção que vai culminar nessa sondagem, ela vai acontecer aonde? Ó, com base naquilo que já acontece dentro da escola, na contação de história, nos desenhos, nas massinhas, nas atividades direcionadas dentro do parquinho, na pintura, né? No dia a dia da escola. Essa sondagem não é um dia separado, mas ela entra onde? Ela entra no espaço, ela entra no ambiente educacional e nós precisamos o quê? Adequar a nossa percepção diante de cada aluno para poder fazer essa interpretação. E essa interpretação, ela é o quê? Ela é individual. Mas eu não preciso fazer tudo isso no mesmo dia. Agora, no mês de junho, vocês estão fechando o semestre. Então, durante um mês, vocês podem fazer. E nós vamos conversar direitinho sobre algumas estratégias organizacionais que podem ajudar nesse processo. Mas eu já me adianto para falar para vocês, olha, não é uma atividade que você tem que fazer naquele dia, naquela hora, daquele jeito. Essa sondagem é a sua percepção diante do desenvolvimento do seu aluno, e essa percepção é fruto, é resultado daquilo que você convive com a criança. Você não vai fazer algo adicional, você vai aproveitar o que você já faz com a criança, mas pegar esse espaço e analisar e olhar, né? E observar alguns pontos que você precisa para orientar a sua prática pedagógica, sobretudo no segundo semestre. Então, se a gente pensar, ó, o ano letivo, a gente já venceu o primeiro semestre, está acabando. Eu até coloquei aqui uma reta para a gente entender que o nosso ano letivo tem o primeiro semestre e tem o segundo semestre. Na educação infantil, o que nós temos? Nós temos muitas festas, por isso tem os balõezinhos aqui, ó. Nós temos muitas comemorações, tudo isso faz parte do currículo, né, da educação infantil. E encaixar tudo isso dentro de um processo sistemático, padronizado da sondagem, às vezes é um desafio.
mas é um desafio conforme o lugar que a gente esteja. Se eu estiver num lugar seguro, entendendo que essa sondagem é fruto da minha percepção e que eu posso fazer isso, né, num tempo um pouco mais alongado, isso é melhor. Fica melhor, né? Isso se encaixa melhor dentro de mim. Eu não tenho essa inquietação de que, nossa, mais um trabalho, mais um serviço, e eu posso ter condições de observar melhor, de analisar melhor. Às vezes você pega alguma coisa para olhar durante uma semana, mas não é suficiente. Então, eu tendo tempo, eu posso fazer o quê? A recondução, posso olhar isso numa outra semana, posso propor uma outra atividade e ter essa diferenciação dos meus olhares, para ver se de fato eu estou certa ou não diante dessa minha percepção, tá? E, gente, o que a gente precisa entender na educação infantil? Você, enquanto professor, é a autoridade lá na sala. Você é o adulto. Você sabe do que está acontecendo, né? Essa autoridade não é do ponto de vista autoritário, né? Que precisa ficar em silêncio absoluto, todo mundo tem que ter muita atenção, ter muito foco e concentração naquilo que a professora fala, todo mundo sentadinho, quietinho. Não é isso. Essa autoridade dentro da sala de aula é essa iniciativa, né, para tomada de decisão, porque os pequenos, eles não têm isso ainda. São coisas que nós vamos construir. Então, nós somos os adultos dessa relação. Muitas vezes a gente fica inseguro, fala, nossa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou observando certo? Então, esqueça essa sua insegurança, tá? E coloque dentro de você mais segurança. Eu estou fazendo certo. Eu fiz uma faculdade para ter essa interpretação. Eu estudei para saber sobre isso. Eu estudo agora. A prefeitura, ela providencia sempre formações continuadas. Então, você tem elementos teóricos e didáticos capazes de analisar. Esse é o primeiro ponto. Essa construção dentro da gente precisa ser feita de um lugar que nos fortalece, porque senão a gente fica em dúvida, né? E inseguro, e a gente não anda tão bem. Então, é importante a gente ter essa segurança dentro da gente. E quando a gente olha para o processo de sondagem, a gente precisa entender que tem tempo para fazer. Essa sondagem, ela não pode acontecer em qualquer momento, em qualquer hora. Para que ela possa ser usada, né, esses dados, coloquei até um gráficozinho aqui, ó, para nos chamar a atenção. Para que esses dados possam ser usados nos planejamentos, nos planos de aula, dentro da orientação do HTPC, precisa ser feito em tempos específicos. E essas bolinhas com o número 1 significa que no começo do ano a gente precisa fazer essa sondagem. No meio do ano, a gente também precisa fazer essa sondagem. E no final do ano. Por que esses 3 momentos? No começo do ano é quando o aluno chega. Tudo começa. No meio do ano, a gente fecha o ciclo do primeiro semestre, tá? E aí, nós temos um mês de férias. Mas esse um mês de férias que nós temos entre um semestre e o outro, na realidade, nem dá um mês de férias, são alguns dias, não é suficiente, por exemplo, para o aluno desaprender, tá? Então, por que a gente faz no meio do semestre? Porque essa avaliação, ela serve tanto para nos orientar como o aluno está em relação ao início. Será que ele melhorou ou não? Será que ele já adquiriu algumas habilidades extras, diferenciadas de quando ele começou com a gente no início do ano? Então, eu tenho um momento pré e tenho um momento pós, que é o momento 1 e o momento 2. Isso orienta o nosso trabalho, nos dá um feedback real. Será que as ações que nós desenvolvemos nesse semestre foram suficientes para a aquisição das habilidades que a gente precisa que essa criança desenvolva, né? A avaliação, a sondagem vai falar exatamente isso. E ela vai apontar uma direção. Para onde a gente precisa ir? Precisa investir um pouco mais na contação de história? Precisa trabalhar um pouco mais com a manipulação de objetos? Precisa trabalhar um pouco mais com
as cores, os traços, né? Tudo isso a sondagem é capaz de dizer. Então, a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com situações reais, com dados que vão ser traduzidos em ação pedagógica. Desculpa, vou tomar só uma aguinha. Molhar a palavra, né, gente? E depois, olha, esse dado 2, ele serve como para balizar também o nosso entendimento do dado 3. Então, nós temos 3 momentos que nós precisamos pensar na sondagem. No momento inicial, quando a criança chega para a gente no início do ano, o momento intermediário, que é no meio, e o momento final. Quando a criança sai, né, de férias lá em dezembro, a gente precisa entender que ela vai voltar no ano seguinte e para onde nós precisamos olhar quando ela voltar. Mas vocês podem me perguntar assim, mas se a gente faz a sondagem em novembro e ela chega de novo para a gente ali fim de janeiro, dezembro, por que tem que fazer uma nova sondagem? Porque o tempo que ela ficou de férias, lá no final do ano, é maior do que o tempo no meio do ano. Então, pode ser que nesse período ela melhorou alguma habilidade ou retrocedeu. Isso acontece, tá? Porque se você faz, se você não estimula, se você não tem, né, uma abordagem específica para aquela situação que a gente deseja, seja da linguagem, seja da coordenação, seja da informação, da coordenação motora fina, informação óculo manual, o que for. Se a gente não faz, não providencia os estímulos, aquilo pode retroceder. Então, nesse período de férias e de dezembro, a criança vai ficar com a família. E com a família, a gente sabe que tem família que estimula, família que não estimula, tem lares ricos, né, de estímulos e de possibilidades, e tem lares que não têm, né? Nós temos casos e casos. Quando eu digo os lares ricos, não é de dinheiro, não é de brinquedo, desses estruturados, comprados. Eu digo de possibilidades, lares ricos de afeto, de amor, de cuidado, de zelo, né? Os estudos mostram que o fator financeiro para o desenvolvimento de uma criança, ele interfere muito pouco, mas o que de fato interfere é esse estímulo que a criança tem, esse amor, essa afetividade, esse laço com a família. Isso interfere diretamente no desenvolvimento da criança, tá? Então, para a gente entender que essa sondagem, ela precisa acontecer, ela precisa ter essa percepção, né, segura da nossa parte, e ela tem hora para acontecer. Porque nestes momentos, são momentos cruciais que vão nos orientar durante todo o ano. E aqui eu trouxe o exemplo de uma das fichas que vocês têm. Vocês têm as fichas, elas são compostas de 2 folhas, e vocês têm essas fichas, esses questionários. O nome certo desses questionários são instrumentos de avaliação. Dentro da educação infantil, a gente não tem muitos instrumentos. Esse nosso instrumento em particular, que vocês estão usando aí no município, ele até está em análise pelo MEC para ser abordado, para ser utilizado no Brasil todo. É um instrumento bem completo, muito atual, e que ele está já separado pelos campos de experiência da BNCC. Então, é um documento, de fato, que pode nos falar muitas coisas a respeito daquilo, né, que acontece no dia a dia do ambiente escolar. A ficha de vocês, ela é composta por esses quadrinhos, ó. Cada um desses quadros tem um campo de experiência. O primeiro quadro fala do eu, do outro e do nós. Isso para qualquer faixa etária, para o berçário, para o maternal ou para o jardim, tá bom? O que muda? As questões que a gente precisa perceber, as questões que a gente precisa analisar na criança. Então, eu trouxe um exemplo aqui do Jardim 1 e do Jardim 2. O Jardim 1 e o Jardim 2 estão ali
em faixas etárias subsequentes, né? Nós temos o Jardim 1, que são os menores, que estão ali com 4 anos, e o Jardim 2 com 5 anos. Então, nós temos esse instrumento que compõe as duas faixas, as duas categorias. Então, essa primeira parte que tem esse colchete aqui, ó, aonde eu estou passando o mouse, são 4 questõezinhas. Essas questões estão em branco. E essas questões correspondem ao quê? Ao Jardim 1. Então, vocês que estão fazendo a sondagem do Jardim 1, só tem que responder essas 4 questões. E isso tem que responder para cada criança. Então, eu coloco o nome da criança em cada ficha, né, para não se perder. E aí vocês vão providenciar uma atividade com essa criança. Que tipo de atividade? Aquela atividade que vocês já programaram, aquela atividade que já está acontecendo, que vocês já estão acostumados. Logo mais eu vou citar alguns exemplos de atividade, tá? Mas então vocês estão numa brincadeira e você se propõe a se organizar do ponto de vista da percepção para investigar esses 4 aspectos da criança com 4 anos. Então, o que você vai olhar para essa criança do Jardim 1? Verificar se ela reconhece as partes do corpo dela e das outras pessoas. Nós estamos no campo de experiência do eu, do outro e do nós. O que mais que esse campo de experiência nos revela? Se essa criança expressa seus desejos, sentimentos e desagrados. Se ela fala quando ela gosta, se ela fala quando ela não gosta, quando ela está feliz, quando ela está triste. Tudo isso, né? Essa nomeação, essa identificação do sentimento. A criança brinca com intencionalidade, assumindo diferentes personagens. Gente, aqui, ó, essa expressão bonita quer dizer o seguinte: a criança brinca de faz de conta, do jogo simbólico. Ela pega um carrinho e faz. Ela pega, ó, o chazinho, tá quente, assopra. Ela tem esse faz de conta. E a última questão das crianças do Jardim 1. Brinque e presta atenção em suas ações e na dos participantes, ou seja, se envolve ali na brincadeira. Então, para o Jardim 1, vocês têm que olhar só essas questões. E essas questões, vocês não vão classificar a criança se ela faz ou não faz. Vocês vão colocar isso dentro de um entendimento, que são essas carinhas aqui. Essas carinhas, tem 3. Isso daqui é uma escala padronizada no meio científico, chama de escala Likert, tá? Então, essa carinha sorrindo significa que, ó, ela faz isso, tá? Ela já entende, ela já tem toda essa compreensão dessas 4 questões. Essa carinha pensando que ela está em andamento, ora faz, ora não faz. Você identifica isso às vezes, mas às vezes não identifica. E essa carinha assim, ó, mais séria, significa que ela ainda não tem essa habilidade, que ela ainda não desempenha isso que você está analisando. Do ponto de vista didático, todas essas carinhas não nos mostram se é bom ou se é ruim. Não é isso. Nós estamos em andamento, em processo. Então, não pense que essas carinhas estão classificando, tá? Essas carinhas estão nos norteando. Por quê? Porque essa criança que está em processo significa que eu preciso providenciar mais brincadeiras desse mesmo tipo para que ela possa se exercitar a falar sobre aquilo que ela gosta, sobre aquilo que ela não gosta, que eu tenha que providenciar mais atividades para ela brincar desse faz de conta, né? Que eu preciso levar cenários e levá-la a essa construção. Então, isso vai servir para quê? Para me orientar. Esse é um trabalho pedagógico que eu vou me debruçar e que isso tem relação direta com o meu plano de ensino, que é aquilo que eu faço anual, e com o meu plano de aula, que é o que eu vou desempenhar dia a dia. Da mesma forma, o colchete de baixo, que tem os quadrinhos pintados de cinza, ó, é para nos orientar em relação às crianças que estão no Jardim 2, tá?
Por que essas duas questões estão juntas? Primeiro, por quê? Para que a gente entenda aonde a gente está e para onde a gente precisa ir, tá? E segundo, para deixar esse instrumento menor, porque existem muitos instrumentos muito longos, que tem 10 páginas, 15 páginas, e aí é muita coisa. Então, para deixar ele mais curto, mais simples e objetivo, e ao mesmo tempo orientar o professor da onde ele está com a sua criança e para onde ele precisa ir. Esse instrumento, vocês têm tanto... Mel, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque tem algumas educadoras que estão tentando entrar. Eu acho que como você está apresentando, você não está... Vendo. Aparece uma janelinha para você? Agora aparece. Você pode clicar também, quando aparecer de novo. Não, para mim não. Eu pensei que agora não aparece para mim. Para aceitar, né? Você fala. Isso. Não apareceu. Tinham duas pessoas, eu já aceitei. Acho que são essas, né? Tá. Uma pessoa saiu. Estamos com 96 pessoas. Não, mas eu acho que eram essas duas que as diretoras colocaram. Tá bom. Pode seguir. Tá bom, eu vou para lá de novo. Qualquer coisa eu volto. Vê se Tá. eu estou apresentando a minha tela. Vocês conseguem ver? Olá, entrou alguém. Sim, tá Vocês, dando para ver se está compartilhando. tá, tem mais duas pessoas entrando, ó. Entraram. Tudo bem? Estou compartilhando a tela. Consegue me posicionar, Adri? Sim, tá compartilhando. Legal, então. Então, esse é o nosso instrumento. Esse instrumento é um instrumento que precisa ser padronizado, só para a gente entender por que a gente usa esse instrumento, por que a gente usa esse questionário. Porque se cada hora a gente usar um questionário, depois não dá para comparar esses momentos aqui, ó, o 1, o 2 e o 3. Então, de nada adianta se eu tiver um dado, se eu não puder comparar o meu dado. Então, do ponto de vista da pesquisa, da análise, do quanto esse material será útil, né, dentro do contexto educacional, eu preciso padronizar. Então, vocês já estão usando esse instrumento há quase 2 anos, então vocês já têm um banco de dados, vocês já têm informações que são relevantes para entender como está o processo pedagógico dentro da educação infantil. Esse quadrinho é só de um campo de experiência, que é do eu, do outro e o nós. Depois nós temos vários outros quadrinhos com os outros campos de experiência. Eu só trouxe esse para a gente entender melhor, tá? Agora, a gente ainda pensando, ó, vamos pensar nessa sondagem. A gente já está discutindo sobre essa segurança que eu preciso ter, né, para analisar. Esse meu olho, ele precisa ser calibrado. Então, no momento 1, eu preciso olhar para minha criança do mesmo jeito que eu vou olhar no momento 2, do mesmo jeito que eu vou olhar no momento 3. Então, por isso que parte do princípio que eu preciso estar seguro para analisar aquilo que eu estou me propondo. E aí, eu coloco para vocês, ó, nós no segundo semestre vamos fazer também alguns encontros e nós vamos conversar um pouco mais sobre assuntos que vão deixar vocês mais seguros para olhar para essa sondagem. Tudo isso é processo. Então, não se cobre muito. Olhe para aquilo, para dentro de você, para aquilo que você dá conta de fazer e faça da melhor forma possível. E a gente vai adquirindo processos, conteúdo, atualizando algumas rotas de aprendizagem para que a gente cresça junto, né? Nós vamos juntos aumentar, expandir o nosso conhecimento a respeito do tema para melhorar a nossa praxis pedagógica, que é a ação pedagógica. Então, essa sondagem, essas bolinhas verdes com números, elas só
são representativas se elas puderem nos ajudar no currículo, se elas puderem nos ajudar, nos auxiliar na implementação do currículo. E o currículo da educação infantil, como da educação básica como um todo, está onde? Está pautado na Base Nacional Comum Curricular, tá? E eu vou fazer isso quando? Eu vou fazer isso no planejamento. Então, nos horários de trabalho pedagógico coletivo, é onde o coletivo de professores vão sentar para conversar a respeito disso. Então, não é um trabalho adicional que você vai ter que demandar de um outro tempo na sua casa, de um outro curso, de outras coisas. Não. A gente vai tratar sobre isso nos planejamentos. É por isso que tem o planejamento. O que a gente precisa é criar fluxos, demandas, para que a gente trate todas essas demandas no horário determinado e para que a gente tenha condutas que sejam mais padronizadas dentro do município. Senão fica cada escola de um jeito, cada sala de um jeito, e a gente sabe que é lei, né? A criança precisa ter acesso aos componentes curriculares de forma equitária. Esses componentes, eles precisam ser trabalhados. Então, para que a gente não perca a mão, não perca a direção, tudo isso precisa estar dentro do planejamento para que aconteça de uma forma mais sistematizada. Vamos entender essa palavra sistematizada como organizada mesmo, como coisas que têm esse passo a passo. Primeiro faço isso, depois faço aquilo, depois aquilo. Então, o meu planejamento escolar não é de qualquer jeito, né? Não é com aquilo que eu vou pensando e a demanda que aparece naquele momento pontual. Mas o meu planejamento, ele tem um fluxo, ele tem uma constância. É lógico que vão aparecer problemas pontuais para serem resolvidos, mas esses problemas, eles vêm para agregar e a gente vai colocando essas situações que precisam ser resolvidas dentro do contexto. Mas a base, ela precisa ser sólida. E essa base precisa ser construída com dados do município de Adamantina. Não dá para pegar esses dados e pensar em municípios vizinhos, ou pegar dados de municípios vizinhos, dados Brasil, dados do estado de São Paulo. Não, a gente precisa ser específico. Precisa olhar para o município de Adamantina com singularidade. O que é que acontece aqui? Como é a realidade de cada escola? Para que a gente consiga levar isso, né, com a mão certa, levar isso com uma boa condução. E aí entra bem uma questão, né, que deixa a gente de cabelo em pé. Como eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou dar conta de avaliar, de ser segura, de ter essa percepção, de ver cada um dos meus alunos? Como eu vou fazer tudo isso? Então, eu vou falar para vocês que a gente pode organizar, sistematizar alguns pontos para fazer isso de forma leve, para fazer isso de forma prazerosa, para que essa sondagem caiba no nosso dia a dia, né? Sem aumentar o nosso fluxo de trabalho, mas de forma que a gente oportunize o nosso trabalho, a nossa demanda, oportunize de tal forma a olhar para isso e aproveitar esses dados para fazer essa organização que a gente precisa pontual nos questionários. Então, o primeiro ponto, gente, criação de cenários. Na educação infantil, a gente precisa lançar mão dessa informação. O que é a criação de cenários? Vamos olhar aqui para o que eu tenho nessa imagem, ó. Eu tenho números, eu tenho símbolos, eu tenho cores, eu tenho as tintas que têm texturas, que têm cheiros, eu tenho os lápis, eu tenho caderno, né? Então, eu tenho objetos, eu tenho muitas coisas nessa imagem. Eu até me arrisquei a colocar algumas coisas aqui, ó. Texturas, o plástico tem uma textura, a madeira tem outra textura, esse ursinho também, né, tem uma textura, formas, tamanhos, odores, que são cheiros,
temperatura, essa tinta, ela é geladinha, ela tem uma temperatura específica. As superfícies, macio, áspero. Então, a partir do momento que a gente cria um cenário, a gente cria riqueza e a gente cria possibilidades. Então, a gente tem que pensar que esses cenários, eles são fundamentais e eles nos conectam diretamente com o currículo da BNCC, através da identificação. As nossas crianças, desde o berçário, do maternal e do jardim 1, jardim 2, precisam identificar. Elas vão ter que identificar a natureza, quando é dia, quando é sol. Elas vão ter que identificar o vestuário. Elas vão identificar o que é uma letrinha, a letrinha do primeiro nome, a letrinha do nome. Elas vão ter que identificar a forma, círculo, quadrado, triângulo. Elas vão identificar o que são os objetos, uma pipa, um carrinho, uma boneca. Elas vão ter que identificar, ó, os diferentes sons. Coisa simples. Criança que não identifica som tem problema com a linguagem. Som da fala da professora, som quando a professora canta. Eu vou te contar uma história, agora atenção. Ela começa bem no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção, da sua mão, da sua mão, da sua mão. Ó, uma canção que leva amor, tem ritmo, uma fala doce. Olha que riqueza! Eu não canto bem, mas eu me aventurei a cantar para vocês. E aventure-se a cantar para os pequenos de vocês. Isso é riqueza, isso é valor, isso é atividade de excelente qualidade. A identificação, gente, ela passa por um processo muito complexo, ó, de informação visual, de processamento dessa informação para nomeação daquilo que a criança está vendo. E isso é currículo. E está lá dentro da BNCC, e são coisas que a gente vai olhar na educação infantil. Vamos entender, ó, a BNCC, ela não aparece do nada. A BNCC, ela tem uma constante. No berçário, para as crianças pequenas, até de 18 meses, o que a BNCC fala? Ela fala sobre o desenvolvimento infantil, sobre os marcos do desenvolvimento. Então, esse berçário, o que ele precisa? O berçário, as crianças precisam acompanhar com o olho os objetos que se movem. As crianças precisam olhar na direção do som, né? A criança precisa rolar, sentar, engatinhar, balbuciar. Então, é isso que a BNCC fala. Tudo isso está onde? Está no campo de experiência do corpo, gesto, movimento, que é exatamente essa atividade que a criança faz de rolar, de sentar, de engatinhar. Isso do bebê está onde? No reconhecimento do eu, do outro e do nós, quando ela produz som, quando o som é externo, outra pessoa produz. Quando ela percebe que ela está no espaço com mais pessoas, ela olha, você consegue identificar. Quando a gente pensa do traço, cor, formas e sons, que é o terceiro campo de experiência, essa criança do berçário faz o quê? Ó, a identificação dos sons. A cor, o olhinho dela ainda não está habituado a tal ponto dela olhar o vermelho e saber que aquela cor é o vermelho, né? Ou olhar o amarelo e saber que aquela cor é amarela. Mas ela consegue fazer a interpretação em relação à luminosidade. Então, o dia tem bastante luz, o dia nublado tem menos luz. O quarto com a janela aberta tem mais luz. O quarto com a janela fechada e a cortina, né, estendida, tem menos luz. Então, é aí que a gente vai trabalhar. E quando a gente olha para esses campos de experiência, o berçário é isso. O maternal vai aprofundar um pouco mais. O maternal, essa criança que
ouve o som e segue com a cabeça, já vai fazer o quê? Já vai pedir se ela fala alguma palavra, se ela já se expressa, se ela já pede quando tem sede, se ela já se expressa quando deseja ir ao banheiro ou sente uma dor. Então, a gente está no mesmo campo de experiência, apenas fazendo o quê? Se aprofundando. Lá no Jardim 1, o que esse mesmo campo de experiência do som, né? Que nós estamos falando aqui, que eu peguei de exemplo, o que ele vai explorar? Ele vai explorar se a criança já repete pequenas palavras, se tem reconto de história, se ela reconhece o nome dos personagens da história, se ela já conta um trecho dessa história ou daquilo que aconteceu com ela. Então, as coisas, elas têm um fio condutor, elas têm uma ligação significativa e uma relação entre elas. Quando a gente pensa assim, fica mais fácil e aí não fica tão difícil, né? Essa condução pedagógica. Tudo isso que nós estamos falando na identificação tem como base o sistema sensorial. E quando a gente olha para o sistema sensorial, a gente chega no cérebro, que é a minha paixão. E tenho certeza que vocês também gostam muito do tema. A gente já falou a respeito desse tema, e é um tema, gente, em franca expansão. Não dá para falar hoje da educação infantil se a gente não falar sobre o desenvolvimento cerebral. Hoje a gente já sabe que o maior momento de crescimento na vida de uma pessoa está na educação infantil, sobretudo do 0 aos 3 anos de idade, que é a janela de oportunidade para modificar padrões cerebrais que serão usados ao longo de toda a vida. E isso é tema dos nossos próximos encontros, né? Nós vamos detalhar isso. Quando a gente fala em sistema sensorial, nós estamos falando dos 5 sentidos, mas não são só 5, tem mais. E a gente precisa ficar bom nisso, tá? E a gente precisa estudar e aprimorar as nossas práticas para ficar cada vez melhor nesse sistema sensorial, que é isso que vai melhorar a qualidade da nossa prestação de serviço. Vamos olhar o ambiente, gente, o ambiente educacional. Aqui, ó, é uma sala de aula. Olha o que tem aqui. A gente já tem isso nas nossas escolas. A gente tem cor, tem forma, tem texturas. A gente já tem esse material. O que a gente precisa? Observar. O que a criança faz diante de um objeto, de um ambiente desse? Ela pega esses objetos, ela transfere o objeto de uma mãozinha para outra, ela pega 2 objetos para fazer som, ela trabalha com esses objetos com as partes do corpo, né? Se equilibra. Essa criança tem preferência por alguma cor, por alguma textura? Então, isso que nós estamos abordando na sondagem, na forma de perceber, não está longe da gente, está muito perto. O que a gente precisa é afinar o nosso olhar, afinar a nossa percepção, para que a gente fique cada vez melhor nesse tipo de análise. E, ó, o ambiente educacional. Eu ainda estou na mesma informação. O ambiente educacional não pode ser o mesmo sempre, ele precisa ser diferente. Então, a gente tem que mudar as coisas de lugar. Não precisa ser cada dia num lugar, mas a gente pode mudar a cada semana, a cada 15 dias, né? E o ambiente, o que ele providencia de cara? O ambiente, ele é capaz de fazer com que a gente tenha condições de estimular os campos de experiência da BNCC. O que são os campos de experiência? São esses que eu listei aqui do ladinho. Os campos de experiência, vamos entender, vamos fazer uma relação com o ensino fundamental, que fica mais fácil. Do mesmo jeito que o ensino fundamental tem matemática, português, né, geografia, história, as matérias, nós na educação infantil temos os campos de experiência. O eu, o outro e o nós é a nossa percepção. A gente precisa perceber quem a gente é e quem é o outro nesse contexto todo, né? Aqui, ó, eu até coloquei uma palavra para a gente se lembrar. Os espaços, o espaço que eu ocupo, o espaço que o outro ocupa,
dentro da educação infantil, isso é muito sério. A criança precisa entender qual o espaço que ela tem. Ela vai ficar sentada no chão, sentada na cadeira, qual a posição que ela precisa ter para desempenhar uma atividade que você está dando, uma atividade que ela vai mexer com massinha, ela pode mexer no chão, ela pode mexer com essa mesma massinha sentada na cadeirinha e na mesinha, ela pode mexer com essa massinha dentro de uma caixa de papelão pequenininha que ela tem que caber lá dentro, ela pode mexer com essa massinha debaixo da mesa da professora. Então, esses ambientes são ricos. Ricos e com múltiplas possibilidades. O que eu preciso? Afinar o meu olhar para enxergar essas possibilidades. E quando eu faço isso, eu amplio. E aí o meu tempo, aquele que a gente começou falando lá no começo, o meu tempo também é ampliado. Eu não preciso ficar horas no YouTube para ver tutoriais e brincadeiras diferentes. Eu posso, diante daquilo que eu tenho, oportunizar, criar situações, criar estímulos que possam melhorar essa relação e a qualidade desse desenvolvimento. Ainda em relação ao ambiente educacional, corpo, gesto e movimento. Gente, controle, a criança se controlar, ela vai andar até determinado espaço, vai ter que parar e se equilibrar, ela vai andar mais rápido, vai andar mais devagar, vai andar em diferentes direções. E essas direções, por exemplo, vão ampliar outros conhecimentos depois. Então, a gente precisa explorar isso. O traço, as cores, as formas. Olha essa sala, quantas formas, né? Quantas cores, muitas coisas. E aqui nem tem letras, nem tem números, só tem coisas muito comuns dentro da educação infantil, né? Coisas que a gente usa, coisas que todas as escolas têm. Às vezes não estão tão organizadinhas como aqui, mas nossas escolas têm esses materiais, esses recursos. O ambiente educacional, ele também tem o quê? Tem a imaginação. A gente pode promover imaginação com a nossa criança. Pegar esses objetos e fazer de conta que é um carrinho, montar, né, uma casa, circular, colocar esses objetos de tal forma que faça uma cerquinha. Aqui nesses objetos, nós podemos trabalhar enfatizando, estimulando o pensamento da criança, daquilo que ela percebe nesse ambiente. E entra também o campo de experiência, que é o espaço, tempo, quantidades, transformações. Quantas pecinhas a gente tem, né? A criança ainda não precisa contar 1, 2, 3, 4. Lá no Jardim 2, ela faz isso. No Jardim 1, ela está começando com tudo isso. Mas antes, o que a gente pode fazer? Olha, aqui tem um montão, aqui tem um montinho. Coloca todas as peças dentro de uma caixa. Coloca uma peça dentro de uma caixa. Dá para ela segurar, para ela ver o peso. Aonde tem mais, onde tem um monte de objeto, onde tem um pouco objeto. Tudo isso são coisas que vão construindo a noção da quantidade, a mensuração das coisas. Quando a gente conta história para uma criança, não é contar só uma história, não é um movimento de pegar um livrinho, gente, e contar a história. Não! Quando a gente conta uma história para a criança, é riqueza. A criança vai prestar atenção. Se ela não prestar atenção, o que está acontecendo? Né? Coisa que a gente já pode marcar lá na sondagem. Presta atenção quando houve uma história. Se não está prestando atenção, você já marca lá na sondagem e depois a gente vai conversar sobre isso nos horários específicos, nos HTPCs, para ver por que ela não está prestando atenção. Ela está escutando bem? Ela não prestou atenção naquele dia específico porque, de repente, estava com vontade de ir no banheiro? Não, ela não presta atenção nunca. Por que ela não presta atenção nunca? Né? O que está acontecendo que ela não está prestando atenção? Isso depois é o objeto de análise, de conversa. Tudo isso é coisa para se conversar e para trocar informação. Porque um professor, nos horários de trabalho pedagógico, pode falar com o outro e trocar experiência. E isso é riqueza. Quando a gente consegue, né,
Colocar aquilo que a gente percebe, junto com a percepção do nosso amigo, aquilo aumenta, aquilo potencializa e as chances de resolução são muito maiores, porque são duas cabeças ou três pensando na mesma situação, levantando hipóteses para a resolução do problema. Então, a contação de história é esse processamento sonoro, é a compreensão que a criança precisa ter, tanto a compreensão do que ela ouve, quanto a compreensão do que ela vê. O processo de linguagem, para ela reproduzir sons específicos dessa história, a imaginação e o participar. Gente, o participar, ele está dentro dos direitos de aprendizagem. Esses direitos de aprendizagem que nos levam a pensar no BPC, que é o brincar, o explorar, participar, expressar, conviver e conhecer-se. É direito de aprendizagem. Isso nós precisamos colocar em todas as nossas ações pedagógicas, né? Nós não podemos nos esquecer desses elementos para as nossas práticas. Quando nós vamos propor para as crianças blocos de montar, pegar objetos, colocar um em cima do outro, enfileirar, o que nós estamos fazendo? É uma brincadeira, por brincadeira? É uma brincadeira livre? É uma brincadeira intencional, né? Uma criança pequenininha, um bebê, se ele, manusear o objeto, a gente já pode colocar lá na sondagem, manuseia. Ora manuseia, ora deixa o objeto, né, cair. Então, tá na carinha do desenvolvimento. Ou não, ainda não consegue, abaular a mão para pegar o objeto, tá? A gente não nasce sabendo das coisas, tem que realmente estimular para acontecer. Então, abaulou a mãozinha para pegar, está manipulando. Transfere esse objeto de um lugar para o outro. Isso também está lá no berçário. Tem habilidades manipulativas, percebam que agora a gente já está no maternal, coisas mais difíceis, vai do mais simples para o mais difícil, né? Essa coordenação óculo-manual, tem uma boa coordenação óculo-manual, consegue folhear um livrinho e você percebe o olhinho que vai de um lugar para o outro e acompanha as imagens. E essa criança, ela está explorando? O que ela está fazendo com aquilo que você está oferecendo para ela? Ela pega esses blocos, empilha, enfileira, joga, coloca, tenta arremessar num balde, ou ela nem liga para esse objeto, ela enfia na boca. O que ela faz com esse objeto? Que tipo de exploração essa criança está se prestando a fazer? Tudo isso é análise e circunstância pontual para colocar na nossa sondagem. A imaginação, olha a imaginação, quantas coisas a gente trabalha com a imaginação. Gente, imaginar é demais, porque a gente pode imaginar muitas coisas, né? Rolinho de papel higiênico que vira um telescópio, tem potinhos que viram carrinhos, bolinhas que viram chapéus. Olha que esse não dá certo, mas livros podem virar chapéus. A gente tem imaginação para tudo. A imaginação é a primeira situação para a criatividade. Criatividade é a habilidade humana mais recrutada hoje e a que os estudos mostram que serão recrutadas no futuro. Então, habilidade, criatividade é algo que a gente treina, é algo que a gente estimula. Não é assim, a pessoa nasceu com um dom e ela é criativa. Não, é algo que a gente precisa estimular, algo que a gente precisa fomentar. E o primeiro passo para se chegar na criatividade é a imaginação. Então, a gente precisa fomentar isso com os nossos pequenos. E a imaginação, a gente trabalha como, gente, lá na educação infantil? Com os jogos de faz de conta, né? Outra nomenclatura que a gente usa é o sincretismo. Outra nomenclatura usada também na literatura são jogos simbólicos. Tudo isso significa o quê? Faz de conta.
A criança está explorando o faz de conta? Não está? Então, vamos criar cenários, oportunidades, ambientes para ela brincar de faz de conta. Enquanto ela brinca de faz de conta, o que a gente faz agora em junho? Analisa e coloca lá no nosso questionário, na nossa sondagem. Porque quando a gente voltar em agosto, a gente vai olhar para esses dados e ver qual é o direcionamento das nossas abordagens curriculares para a gente finalizar 2023 com sucesso. Por quê? Porque essa criança, no final do ano, uma vai para a educação, para o ensino fundamental, essa criança que está no Jardim 2 vai para o ensino fundamental. A criança do maternal 1 vai para o maternal 2. Então, tem critérios, tem habilidades que vão sendo acrescentadas que essa criança precisa dar conta de executar. A gente já ouviu falar muitas vezes sobre, olha, antes de uma criança escrever, ela precisa rasgar, precisa recortar, essa mãozinha precisa fazer muitas outras coisas. Então, é isso. A gente tem habilidade preditora, habilidade que antecede coisas importantes que vão sendo desenvolvidas ao longo dessa história escolar, que a gente precisa de considerar. Brincar com tinta. Gente, eu sei que suja, é difícil. A moça que limpa a escola não gosta muito, mas é riqueza. Quando a criança brinca com tinta, tem a cor, uma cor que mistura na outra e transforma-se, vira outra cor, tem a temperatura, tem a textura. Crianças com algum transtorno de aprendizagem, como autismo, podem ser mais sensíveis a esses tipos de estímulos, e nós vamos falar sobre isso em outros encontros também. O ato, né, de brincar com guache, de brincar com tinta, também faz com que a criatividade seja aguçada, e nós estamos aqui com o direito de aprendizagem do explorar, que é esse de viver, de sentir, que faz parte dos direitos de aprendizagem fundamentais da educação infantil. Movimento, dança, ritmo, a gente precisa movimentar essa criança. Aqui é um bebê, a gente movimenta o bebê no nosso corpo. Pega esse bebê, né, se balança, faz serra-serra. E para que serve esse movimento, essa dança, esse ritmo, né? Esse balançar-se de uma forma diferente do caminhar. Para quê? Para que o corpo tenha mais controle, para melhorar a qualidade do próprio caminhar, o equilíbrio, e para que a criança possa se conhecer. Como é ela quando ela anda? O que o corpo dela faz quando ela sobe num banquinho? Como fica o corpo dela quando ela se balança? Como é esse corpo quando ela desce no escorregador? Isso é conhecer-se. E tudo isso a gente faz brincando. Faz parte do nosso universo. Gente, as atividades do parquinho, elas são muito valorosas. Mas ir para o parquinho, levar a criança para brincar de forma livre, do jeito que ela quiser, não é tão valoroso assim. A gente precisa ir para o parquinho e criar cenários. O que é criar cenários? Levar coisas lá no parquinho para que ela possa brincar com intencionalidade. Olha essa foto. Eles estão brincando lá na areia, com a pazinha, colocando areia em cima do baldinho. Vamos ver a forma do baldinho, olha as cores de tudo que tem ali. Esse círculo que as crianças estão dentro é um delimitador de espaço. A gente não precisa ter na nossa escola um tão bonito quanto esse, mas a gente pode delimitar isso com outras coisas, com outros elementos. Uma caixa de papelão furada faz o mesmo efeito, um pneu faz o mesmo efeito, uma boia dessas de pneus também faz o mesmo efeito. A gente pode usar a criatividade de muitas formas, né? E o parquinho, eu não preciso ir para o parquinho e levar todo dia a mesma coisa. Todo dia baldinho, todo dia a vasilha, todo dia a garrafa PET, todo dia a colher. Não, eu seleciono. O que eu quero do parquinho hoje? Né? Hoje eu quero que eles façam transferência, coloquem areia em diferentes suportes. Então, no balde, na garrafa PET, que a
a boca da garrafa PET tem um diâmetro menor, é mais difícil para colocar, dentro de uma bacia grande. Então, eu levo isso e eu estimulo. Eu não preciso, lá na educação infantil, ficar falando para a criança, olha, vamos colocar essa areia aqui dentro do balde. Senta lá e você mesmo começa a fazer. Mostra, né? A criança aprende por imitação. Já já vai estar todo mundo querendo fazer a mesma coisa que a professora faz. Então, é assim que a gente estimula. A gente estimula de muitas maneiras, e, sobretudo, fazendo, sentando no chão, ficando mais perto, falando na altura dessa criança, de forma que ela possa ver o nosso rosto e a mímica que a gente usa para falar. E a gente precisa providenciar que essa criança participe das atividades. Ela está quietinha num canto, não não é situação de, deixa ela, é o momento dela. Ela é uma criança e ela precisa ser estimulada a vir para o grupo. Ela precisa aprender isso, que é um grupo. Ela precisa aprender que ela está inserida nesse grupo, né? E aí são as revisões que a gente precisa fazer de algumas condutas, dos castigos, do cantigo do pensamento. Essa criança ainda está em formação e nem sempre ela tem suporte necessário, né? Maturação cerebral necessária para entender coisas mais elaboradas. Então, a importância da gente entender como é que essa criança se desenvolve para que a gente saiba desses marcos de desenvolvimento e dessas condições que vão acontecendo à medida que ela vai envelhecendo, né? À medida que ela vai passando por esse processo de maturação. E os pequenos, eles precisam também brincar em pequenos grupos, mas, com cuidado, aqui morde. A mordida é um ponto importante, e a mordida nos fala, essa criança ainda não está pronta para brincar em grupo. Essa criança que morde, muitas vezes, ela não está fazendo isso por maldade, porque ela já é terrível. Ela faz isso porque ela ainda não sabe o que é o corpo dela e o que é o corpo do amigo. Então, essa criança que ainda morde muito, é hora de brincar um pouco mais com a professora, brincar um pouco mais aos pares, mas sob supervisão, porque senão ela morde mesmo a outra criança. E é hora de cantar musiquinha que fale sobre o corpo, que ela pegue cabeça, ombro, joelho e pé, que ela pegue, que ela se toque. É hora de brincar com atividades no espelho. Todo mundo pega a boca. Agora todo mundo vê o cabelo. Cadê o olho? Como faz o olho? Olha, o olho tem forma. E a boca, quando sorri? Como é que faz? Né? Então, atividades que possam complementar esse entendimento da consciência corporal. Isso melhora o entendimento da criança sobre si e ela vai, aos poucos, construir conhecimento que não pode morder o outro. Porque o outro, né, é um outro corpo. Ela, muitas vezes, essa mordida, ela não está condicionada a uma raiva, não está condicionada a um ato, né, intencional que a criança quer. E é sim uma experimentação. Lembra Freud, que dizia que a gente tem uma fase que coloca tudo na boca? Isso está muito pautado nessa teoria também. Se a gente olhar para o Piaget, ele também fala dessa exploração sensório-motora, que está aonde? Lá na educação infantil. Então, a gente precisa ampliar o nosso conhecimento para melhorar uma gestão de sala de aula de uma situação muito corriqueira, que acontece sempre, que são as mordidas. E isso passa por onde? Pelo fato de conhecer-se. E nós estamos, de novo, nos direitos de aprendizagem. Todos os direitos de aprendizagem estão pautados no brincar. Gente, nós da educação infantil, nós ensinamos brincando. Não há problema nenhum, tá? Das pessoas falarem, mas você só brinca lá na escolinha. Diga para as pessoas, verdade, eu brinco mesmo. Eu brinco, mas eu brinco e ensino, eu brinco e consigo avaliar se a minha criança está se desenvolvendo. É brincando que eu educo, é brincando que eu cuido. O brincar faz parte do direito da criança. E na educação infantil, direito da criança é brincar,
explorar as coisas, pegar, sentir, né? Experimentar as coisas, participar da música, participar da história, participar do teatro, participar das refeições, participar das atividades no parquinho, participar do banho. Faz parte da educação infantil essa criança expressar-se, ela tem que falar. Não é só nós que falamos. A gente precisa ter uma boa escuta, ouvir o que a criança fala. Ela precisa se comunicar, ela precisa falar o que está sentindo, o que ela acha, ela precisa identificar os objetos, nomear esses objetos para você. Ela precisa conhecer-se, saber quem ela é, aonde fica a mãozinha, aonde fica o pezinho, saber do que ela gosta, saber do que ela não gosta, saber o nome dela, saber o nome das pessoas, saber aonde ela está, se está na escola, se está no parque. Ela precisa conhecer as coisas e ela precisa conviver com o outro da mesma idade que ela, conviver com o outro que tem menos idade com ela e conviver com você que é adulto. Né? Esses são os 5 direitos de aprendizagem na educação infantil que a gente não pode negligenciar. Eu estou voltando agora para vocês. Aí, voltei. Quando a gente fala dessa sondagem e desse lugar que nós falamos agora, que nós comentamos ao longo desses minutos que a gente conversou, nós precisamos entender que a sondagem é o processo que vai nos levar à condução de um trabalho que seja mais específico. Porque se a gente não tiver essa condução, a gente não tem na educação infantil os itinerários como tem no ensino fundamental. No ensino fundamental, a gente já recebe uma apostila, tem um texto, tem umas coisas que a gente precisa seguir por ano. Na educação infantil, não. Então, nós precisamos criar fluxos para que a nossa prestação de serviço seja de qualidade. Hoje em dia, o mundo já reconhece que a base de todo o processo educacional, imagina que uma pirâmide, ó. O mundo já reconhece que a base da pirâmide é a educação infantil. Só que para as coisas na educação infantil funcionarem, elas precisam o quê? Elas precisam ser organizadas. E é isso que a BNCC fala para a gente. Quando a gente pega a BNCC, ela separa o que o bebê tem que fazer, o que a criança bem pequena tem que fazer, que é a criança do maternal, e o que a criança pequena precisa ter de habilidade para o ensino fundamental. Então, a gente, com esse instrumento que vocês estão usando, o que nós estamos fazendo? Resumimos aquilo que está na BNCC e trazemos aquilo para um quadro, para que você tenha sempre aquilo na mão. Sempre você vai estar revisando aquele assunto. Então, no campo de experiência do eu, do outro e do nós, no berçário, o que é que eu preciso pensar? Eu tenho um quadro. O berçário 1 e o berçário 2 estão juntos. Então, eu tenho um quadro de informação resumida para eu seguir os meus planos de aula. Se eu olho para outro campo de experiência do corpo, do gesto, do movimento, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho um quadro, de acordo com o que a BNCC fala, né? E aquele quadro me mostra o que a criança do maternal precisa fazer. E ainda, ó, me mostra o que ela tem que fazer, o maternal 1, que ela tem que fazer, e me mostra a perspectiva daquilo que eu vou ter que construir para que ela consiga ter habilidade suficiente para o próximo ano, que é o maternal 2. Então, nosso instrumento, fora uma sondagem específica que vai nos ajudar a montar aulas com mais qualidade, né, a montar abordagens que sejam mais exploratórias, que possam promover o brincar, o explorar, o participar, o expressar, o conviver e o conhecer-se. Além disso, ele é o quê? Um instrumento que nos orienta do ponto de vista didático-pedagógico. Então, querendo ou não, 3 vezes por ano a gente estuda isso. Por quê? Porque a gente olha lá no quadro, tem aquelas informações, e isso a gente vai
colocando na memória. Isso vai ficando mais simples. A gente vai recrutando essas informações de um lugar mais fácil. A BNCC, ela começou em 2018 e ela tinha como regra, né, como determinação, ser implantada em todos os municípios brasileiros em 2020, mas veio a Covid e dificultou muitas coisas. Vocês estão adiantados em todo esse processo, mas tem município que está iniciando. Então, a BNCC é o que a gente tem de mais atual, mas a gente sabe, e é bom que a gente tenha também esse entendimento, que já vem outro instrumento. E esses instrumentos, eles existem para nortear o trabalho, para nortear a nossa ação pedagógica. Vocês no município, fora BNCC, vocês têm o currículo de vocês, o currículo municipal. A BNCC é o quê? É um modelo que todo mundo precisa seguir. Só que dentro da BNCC fala que cada município precisa fazer o seu plano municipal, porque tem as particularidades de cada município. O que acontece em Adamantina é diferente do que acontece aqui comigo em Ribeirão, e é diferente do que uma criança vive lá no norte ou lá no sul. Então, por isso que a gente tem essa flexibilidade para mudar o currículo se precisar. Mas os direitos de aprendizagem pode mudar? Não. É padrão. Os direitos de aprendizagem são condições padronizadas que a gente precisa olhar sempre. Eu posso mudar os campos de experiência? Não. Eu posso mudar algumas ações dentro do campo de experiência, mas eu não posso mudar. Por exemplo, a gente acha que o eu, o outro, o nós não é importante. Nós vamos desconsiderar porque a gente acha que não é importante. Eu posso fazer isso? Não, não posso. O eu, o outro e o nós é tão importante na educação infantil quanto a matemática, o português, a geografia, a história lá para frente. Então, nós temos o currículo na educação infantil e agora a gente precisa aprender a trabalhar juntos com alguns componentes. O nosso primeiro desafio é o desafio da avaliação, que na educação infantil ele muda de nome, não é avaliação, é sondagem. Mas a sondagem, para o nosso entendimento, é isso. Eu sondo a partir da minha percepção, né? E a partir dessa análise que eu faço, como? Com brincar. Não é uma análise que eu faço 1 a 1. Tipo, hoje é dia de sondagem. Eu vou pegar um horário, agora das 8 às 8h30 é o Pedro. Das 8h30 às 9 é o Mauro. Das 9 às 9h30 é a Emanuele. Não. Eu vou fazer essa sondagem como? Brincando. Eu brinco, olho, e depois eu coloco lá o xizinho na identificação que eu preciso. Quando eu vou olhar para isso? No meu horário de HTPC. E aí, vocês fiquem sossegadas que eu estou junto, a Adriana está junto, Maria Angélica, nós vamos construir tudo isso junto. O corpo gestor está junto de vocês, especialmente o pessoal que está chegando agora, tá? Isso são conteúdos e são itinerários dos HTPCs, e a gente vai ficar bom nisso. Muita gente já é ótimo nisso, e é aí que vale as trocas. Porque quem já é ótimo nisso, troca com quem está chegando. E, às vezes, uma pessoa que está chegando tem um olhar muito diferente, e um olhar que soma, né? Então, isso é maravilhoso. Essas são possibilidades infinitas de trocas. Nem sempre uma pessoa que já faz isso há anos tem a melhor interpretação. Às vezes, chega uma pessoa do nada, né? E tem uma ótima interpretação diante daquilo. E o que a gente precisa ter é essa circunstância facilitada de deixar o outro falar, de se comunicar, né? E de olhar para aquilo que acontece dentro da escola como um bloco, como um espaço de conversa, de discussão e de debate. As coisas da escola, elas não são rígidas e nem podem ser. Elas precisam ser flexíveis. E todo mundo que participa no ambiente escolar precisa ter voz, precisa ter vez, precisa falar, precisa se expor, né? Às vezes a gente fica batendo a cabeça numa coisa, vai lá na cozinha, a cozinheira fala um negócio e fala, tem toda a razão, tem todo o sentido.
né? Então, é se abrir para essas possibilidades. Nós não somos estanques e nem conhecedores de todas as coisas. E né, uma circunstância única é um olhar para diante daquela situação. Mas quando eu tenho mais pessoas olhando para a mesma direção, eu tenho múltiplas possibilidades. E aí, gente, o céu é o limite. E é isso que a gente precisa, de atores que participem, de atores ativos, para fazer com que esse processo educacional seja bom. Não é só para o aluno. A escola tem que ser boa para o professor também. Às vezes a gente fica achando que tem que melhorar para o aluno, porque tem que dar uma boa aula para o aluno, porque tem que ter bons recursos para o aluno. Não, a escola é um ambiente para todo mundo. Nós, professores, ficamos mais tempo lá dentro da escola do que na nossa casa. Então tem que ser bom, tem que ser gostoso, a gente tem que querer estar naquele espaço, tem que ser um ambiente que some na nossa vida. E isso só depende da gente, construir juntos. É difícil? É. Tudo na vida da gente é difícil. Mas a gente está aqui é para tentar e a gente acredita que isso pode ser capaz. E quando a gente acredita, gente, a gente já está com meio caminho andado, né? As possibilidades, elas vão aparecendo e a gente vai conectando ideias e as coisas aparecem de um espaço que é mais gostoso, mais prazeroso, de um espaço onde a gente consegue colher frutos que sejam mais coletivos, que sejam dessa unidade chamada, né, escola. Gente, o meu recado para vocês hoje era esse. Abro para a gente conversar, se vocês quiserem, né? Se de repente ficou alguma dúvida, esse material que eu mostrei para vocês, eu vou mandar para a Dri, ela manda nos grupos também. Vocês têm os meus contatos, nós somos amigos, acima de tudo, amigos, né? Quem é amigo? São pessoas que estão juntos, pensando no mesmo ideal, que tem o mesmo propósito. Então, se vocês precisarem, estou sempre à disposição, não tem hora, não tem dia, manda um recadinho no WhatsApp, que eu estou muito à disposição. Há uma possibilidade da gente ficar juntos no segundo semestre, e eu também estou bem feliz com essa possibilidade, porque a gente pode estudar um pouco mais. O que a gente precisa estudar na educação infantil? A gente precisa estudar desenvolvimento infantil, marcos desse desenvolvimento. A gente tem que entender quem é esse bebê, o que ele dá conta de fazer. A gente precisa entender quem é essa criança de 3 anos, o que ela tem que dar conta de fazer, né? Quando a gente dominar esse conhecimento, vai ficar mais fácil. Fica mais fácil para fazer a sondagem, fica mais fácil para preparar a ação didática, fica mais fácil para falar com o pai, fica mais fácil tudo. E esse é um entendimento que eu sei que vocês já têm, mas muitas coisas da própria evolução humana têm mudado, porque os cientistas estão trabalhando em cima disso, existem ferramentas tecnológicas que já nos mostraram algumas coisas de como a gente funciona, de como a gente sente, de como a gente aprende, né? De como é o processamento da informação dentro da gente, coisas que a gente precisa saber, se atualizar para melhorar a nossa prática, porque o ser humano está em constante evolução. A criança que estava com a gente há 10 anos atrás não é mais a criança que a gente está lidando agora. Quando a gente ia à escola, quando a gente participou dos processos de graduação e dos ensinamentos da graduação, as teorias que a gente viu, muita coisa já foram revista também. O processo de ser humano é dinâmico, então a gente precisa ficar estudando para conhecer, estudando para melhorar, né, a qualidade do nosso serviço, para melhorar o entendimento que a gente tem diante do todo, para que a gente possa desfrutar de situações realmente melhores, né, mais leves, mais gostosas, e que a gente possa ter saúde mental, né, gente? Muita saúde mental. Eu vi um monte de recadinhos, adorei. Ai, que lindo! Muito obrigada pelo carinho. É sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada mesmo. Alguém deseja falar alguma coisa? Fique muito à vontade. Eu quero, Mel. Fala, Camila. Ô, Mel, aqui quando você fala a respeito das atividades ao ar livre, por exemplo, eu trabalho com berçário 1.
O que você sugere, assim, por exemplo, quando você diz ao parque? Eu vou ao parque, aí eu coloco os limitadores. Porém, eu encontro muita dificuldade, porque mesmo com os limitadores, a primeira coisa e as coisas que eles só fazem é levar a boca. Areia, então, realmente, eu gosto muito de sair ao ar livre, porém, é um momento, assim, que é bastante dificultoso, porque eles não fazem outra coisa a não ser levar na boca. Porque tem, lógico, tem os de 1 ano e 2 meses que vão brincar. Só que, por outro lado, você também tem os de 8 meses que quase nem sentam. Então, assim, é o tempo todo, areia na boca, areia nos olhos. Então, eu acho muito difícil e muito arriscado. Camila, você pode pedir ajuda das ADIs, que a gente chama de anja, né? Que ajuda sempre. Você pode também, ao invés de levar para a areia, tenta levar para um outro espaço ao ar livre, colocar um colchãozinho, um tapete de EVA, até que eles estejam um pouquinho maiores, para ter o entendimento de não ficar colocando areia na boca. Então, não só para o parquinho, esses pequenininhos, talvez ir para um espaço aonde não tem areia, um espaço com cuidado com bicho, grama, por exemplo, cuidado com bicho, formiga, mas um espaço que dê para você colocar uma toalha, um suporte para eles ficarem. Essa é uma opção. Outra, levar mais pessoas com você. Uma outra opção, leva alguns no carrinho e outros você deixa no chão. E aí depois você troca. Quem ficou no carrinho vai um pouquinho no chão. Quem estava no chão vai para o carrinho. Dá para fazer... Oi, Camila, pode falar, querida. Não foi eu não, acho que foi outra pessoa. Tá. Então, essas possibilidades dá para a gente tentar, né? E o que a gente precisa é, muitas vezes, os bebês, a gente fica só dentro de um ambiente seguro, que é dentro lá do espaço reservado. Mas eles precisam vivenciar outros locais, né? Algumas escolas têm solário, que é aquele cantinho que tem um solzinho para ele tomar, mas algumas escolas não. Então, a gente precisa se organizar dentro do ambiente, e aí entra recursos humanos, né? Entra uma gestão um pouco mais ampliada. Mas a criança, o bebê, ele precisa também explorar esses espaços. A areia é um ponto importante, Camila, até para o desenvolvimento do pezinho do bebê. O pé do bebê vem no formato de pãozinho Sabem Boy, sabe? Né? Vem no formato de bisnaguinha. Então, quando ele pisa na areia, ajuda a formar a voltinha do pé. Essa voltinha do pé precisa formar para quê? Para que ele possa crescer e os pés sustentem todo o peso corporal dele, porque senão ele pode ter problema osteomuscular também. Então, precisa fazer a voltinha do pé. E a voltinha do pé, ela está muito atrelada a estímulos. Areia, pisar em diferentes texturas, os tapetes sensoriais, algodão, bombril, né? Aguinha quente, aguinha gelada, mas são condições que a gente precisa oportunizar. Eu sei que não dá para fazer isso sempre com o bebê, levar o bebê para a areia, para o parquinho, é quase que um evento, né, Camila? Que mobiliza a escola toda, todo mundo. Isso mesmo. Tá? Mas é importante que a gente lance mão de algumas estratégias para isso acontecer, tá? Isso, obrigada. De nada, querida. Fico à disposição, tá bom? Tá A bom. Cirlei Marques levantou a mão. Oi, Cirlei. Oi, eu levanto sempre sem querer, tá? Então tá bom. Ó, a Rose falou que quando leva as crianças para o parque, é uma operação de guerra. É uma operação diferente, porque demanda de mais gente para ajudar, né? E aí a gente pode realmente ver com os recursos humanos que a gente tem na escola e pedir ajuda, né? Quem é que pode? Vamos um pouquinho. ADI, quem é um outro funcionário que teria esse jeito, essa possibilidade, esse tempo de ir também, mas a gente não pode deixar de fazer isso, tem que fazer. Se eles são muito pequenininhos, vamos para outros espaços, mas a partir do momento que eles começam a entender um pouquinho mais, a areia é fundamental para o desenvolvimento humano, tá? Mel. Oi! Olha, eu achei muito, muito interessante o que você falou sobre a mordida.
muito bom mesmo. E aí eu acho que já deu um norte assim para eu trabalhar. E aí eu queria te agradecer imensamente, que você é maravilhosa. Olha, cada curso seu é um presente. Parabéns. Você é Ai, demais. que lindo! Vou gravar a sua fala, viu? Você é show, muito show. Obrigada, Ali. Fico muito agradecida e muito feliz com o seu feedback, viu? Obrigada.